Viu, Pedrinho? Tô falando pra você, tá? Falando pra você. Pedrinho não disse que o Vasco vai cair, mas ele não garantiu. Ele não garantiu. Ele foi perguntado: o Vasco não vai cair, Pedrinho? Ele disse: eu não posso garantir isso. Não foi isso que ele falou, Sérgio? Ele não garantiu. Ele não deu uma garantia de permanência. Porque é isso, ele também tá naquela de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai que ele diz que não cai e cai. Ó o corte. Ele É, falou isso também. ele não fez Vira nenhum tipo meme, de né? bravata. Ele não fez nenhum tipo de bravata, de bater na mesa, não vai É cair, isso. coisa que a gente está acostumado em outras gestões. Ele falou, inclusive, que tem uma linha já traçada de planejamento financeiro e de gestão para todos os cenários, independente do que aconteça. E que está trabalhando para que não aconteça isso, obviamente. Agora, Jean, vamos falar de bola, porque eu acho que é um tema importante. É, eu fico muito preocupado, porque, é claro, se admitiu muito, mas isso é uma coisa que eu vou criticar. Me perdoe. Eu preciso fazer essa crítica, tá? Vou fazer essa crítica. Me desculpe, tá bom? A gente tem que pedir desculpa. Você pontuar que 4 jogadores deram certo, ok, deram certo. Mas a proporção de erro foi muito maior. Não dá para você não achar, porque inclusive o próprio presidente falou, um jogador eu acreditava mais nele. Para mim é o Jean Davi, que ele defendeu muito o Jean Davi. Ele tinha esperança que o Jean Davi pudesse dar certo. Ele defendeu, ele falou que o Jean Davi era um bom jogador. E para quem está sem dinheiro, porque ele também respondeu a pergunta do Sérgio sobre isso, 60 milhões, não é pegar 60 milhões, jogar na mesa e, eu contratei lá com 60 milhões. Tem um monte de coisa, a gente sabe disso. Você estica, você paga em 2 anos, você tem que pagar comissão, você tem que pagar salário para jogador. Não é só o direito federativo que você compra com 60 milhões. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Mas se você está tão duro hoje, não dá para você dar tanto tiro errado, Jean. Não dá. E me desculpe, há um erro, sim, além do Marcelo Santana, do diretor técnico e do time de scouts. Porque se eles fazem a análise técnica do jogador, eles erraram na análise técnica. E não há nenhuma vergonha em admitir isso, gente. Não há nenhuma vergonha, porque me desculpe, por mais que o Pedrinho diga que o Felipe tem todas as licenças, tem. Não me interessa, gente. Não interessa o torcedor do Vasco. Não pode errar, cara. Não pode errar. Como o Vasco tem errado. É a terceira janela. E a terceira janela, a gente contratou um jogador, talvez por medo de cometer erros anteriores. Então eu acho que isso foi uma coisa que na coletiva não me agradou. Admitir que houve um erro geral, porque sabe o que me passa a impressão, Jean? É de que a demissão do Marcelo Santana foi o seguinte, justifiquei o erro. E eu não acho que seja só o Marcelo Santana. É um erro de todo o departamento de futebol, inclusive dos treinadores que passaram. Porque você ter esses jogadores e não poder potencializá-los, porque ele cita o Mirassol, por exemplo. Qual é a explicação que se dá para o Mirassol? Porque ele falou muito dos rivais do Rio, que tem dinheiro, encaixa e contratam. Mas e o Mirassol? Qual é a explicação que você dá para o 7º colocado do campeonato, jogando o futebol que está jogando? Um time com um orçamento menor, um time com uma folha salarial provavelmente menor, com jogadores até, né? Reinaldo e outros mais, Gabriel. E tá aí, cara, performando. Não te parece que isso também é algo que precisa se reconhecer mais? De que você precisa ser mais assertivo? E não te preocupou, Jean, o fato de você não ter ouvido do presidente que conhece de bola, foi um grande comentarista e um grande jogador, uma análise mais sobre perfil de contratações, porque a partir do momento que você precisa de um ponta, você não pode trazer o Garré, cara. Alguém vendeu o peixe que o Garré era ponta. Alguém vendeu um peixe que o Nuno era ponta, e não são pontas. A gente não tem profundidade, a gente não tem jogadores com saúde, Jean Faísca. Não tem, não tem. E eu bato na tecla que o Vasco não. Se o Lloyd desse uma resposta positiva, o Vasco precisaria de mais um. Mas enquanto a gente não sabe o que vai acontecer com o Lloyd, o Vasco precisa de 2 desses jogadores. Dois. O rival tem 45 desses jogadores e está trazendo mais. Imagina a gente que não tem nada, sabe? Lá no início da coletiva, Flávio, ele justifica que ele acertou também, mas ele fala dos erros assim. E ele ainda toma o cuidado de falar assim: são jogadores que ainda não performaram. Mas assim, eu acho que não vão mais performar. Eu acho Sim. que, sabe? Eu acho que o jogador que ele se refere, Flávio, eu acho que é o Lucas Oliveira. Quando você acha que é o Sim. Jean Davi, Você porque acha? o Lucas Oliveira
trabalhou com ele no Tigres. Pode ser, né? E pode ser, pode com o ser. Felipe, eu acho que é, né? Não é uma informação. Eu acho. E eu fiquei curioso quando ele disse assim, ó, tem um que eu nem achei que ia performar tanto e tá jogando bem. Não sei de quem que ele pode estar falando. Ou é o Para mim é o Nuno ou é o Lucas Lucas Freitas. Freitas. Eu acho que é o Lucas Freitas, Freitas. Né? É. Até pode ser, como é da mesma posição, talvez ele achou que o Oliveira ia arrebentar e o Freitas era assim, e o outro veio. Mas assim, essa avaliação interna, essa cobrança, ela precisa ser grande. Grande demais. Inclusive de um cara igual o Amodeu, que tem o dinheiro, que sabe o quanto é difícil buscar o dinheiro. Então ele tem. E até me surpreendeu, eu estava tentando me lembrar aqui. Teve uma hora, uma resposta de à tarde que o Amadeu deu falando de campo e bola. Tu lembra qual foi, Sérgio? Pô, ele deu uma atravessada, cara, falando de campo e bola. Pô, cara, eu tô tentando lembrar aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu até pensei assim, opa, tá se posicionando. Talvez porque é ele que bota a mão na grana e sabe o quanto é difícil e sabe que o Vasco não pode botar dinheiro em Não, lugar que não dá e, certo. e ele foi executivo pelo menos durante o quê? Uns 25 dias. Ele Sim. também mexeu o bolo, né? Mexeu o doce. Então ele deve estar por dentro das negociações também, né? Jogo 18h30 no Beira-Rio contra o Inter. Jogo fundamental, que o Vasco está muito arriscado. Está empatado com o primeiro que está na zona do rebaixamento, que é o Santos. Ontem o Internacional, que vai ser nosso adversário domingo, nos salvou. E se não é a bola que cai em cima da linha, que cá dentro, a gente estava na zona. Tinha feito. O Neymar até comemorou o gol. A gente não vai ter o João Vitor, suspenso. João Vitor não vai jogar. A dúvida é se Thiago Mendes estreia. Há uma possibilidade de que o Thiago Mendes esteja à disposição. Se vai jogar um outro aspecto, mas pode estar à disposição e talvez venha a suprir uma necessidade, com o Hugo Moura jogando atrás na zaga central, junto com o Lucas Freitas, que voltará. O Lucas Freitas está recuperado de gripe, treinou normal. Lucas Piton volta à lateral esquerda, não jogou no meio de semana porque foi expulso na Copa Sul-Americana. Então a dúvida é essa, de qual time montar. Você ter um zagueiro normal, como o Maurício Lemos, seria uma alternativa, com o Hugo Moura no meio e Tietê, e aí talvez ter Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, fazer aí um clássico 4-4-2, com um meio um pouquinho mais à frente, sendo o Nuno, já que o Coutinho e o GB estão fora, e na frente Ryan e Verratti seria uma alternativa. Qual é o melhor time para jogar domingo, o Jean? Na ausência do João Vitor, como montar esse meio e essa defesa? Eu acho que não vai fugir muito do Hugo Moura na zaga, ao lado do Lucas Freitas. O Piton volta na esquerda e do meio para frente o mesmo time que saiu jogando contra o Independente Del Valle. Eu acho que não vai mudar muito disso. Agora, se o David... Tem que ver a questão física do David também, né, Fábio? Porque a gente tá puxando o homem, tá? Se o David não puder jogar, eu entraria com um zagueiro na direita e faria um tripé no meio de campo com Hugo Moura, Jair e Tietê. E lá na frente os três, sabe? E eu quero uma sequência pro Jair. Dá uma sequência pro Jair, cara. Sabe? Não fica nessa de jogou bem, joga. Jogou mal um tempo, tira. Joga, tira. Porque eu acho que o Jair pode dar esse refino que o Diniz tanto gosta na saída de bola, na maneira de se comportar, bom no jogo aéreo. O Jair ajuda muito, coisa que às vezes a massa não vê, né? Mas o jogo aéreo defensivo do Jair é muito bom, ganha muita bola na cabeça, ofensivo também. Eu acho que não vai fugir muito disso, Flávio. Eu acho que vai ser o mesmo time, só que volta o Lucas Freitas, o Hugo Moura troca de lado e volta o Piton. O resto acho que vai ser igual. Você estrearia o Thiago Mendes, Sérgio? Colocaria o Thiago Mendes como opção desde o início, talvez para dar um equilíbrio, para dar um reforço nessa ausência possível do Hugo Moura na volância para jogar na zaga, ou não? É muito precipitado? Não, de titular eu não colocaria não, acho que é importante que ele vá para o jogo, para que tenha uma minutagem, mas tem que ser gradativo. Eu acho que ele não vai com o Hugo Moura na zaga não, eu imagino que ele vai reforçar mais o meio campo, o Inter fora de casa a gente sabe que é complicado, eu imagino uma linha mais com o Hugo Moura, voltando ao tradicional Hugo Moura e Tietê. O problema é a opção, né? Se o Maurício Lemos vai ter a confiança do treinador para ir como titular. Alan Patrick no meio, com o Carboneiro e o Wesley nas pontas e o Borré de centroavante. Vai ter que segurar a onda aí. Esse time do Inter é um time chato para dedéu. Bom, sobre reforços. O Vasco está buscando um zagueiro, sim. Um zagueiro para ser o comandante ali atrás. O Balbuena está indo para o Grêmio.
é um jogador que foi cogitado no início do ano pelo Carille, mas o técnico Fernando Diniz não queria, porque é um jogador lento, é um jogador mais pesado, ele quer um jogador mais leve para jogar ali, mas que tenha uma presença, sabe? O Vasco está buscando esse jogador no mercado para ser ali um zagueiro central de comando. E busca atacantes. E hoje a informação, Carlos Andrés Gomes, jogador que joga no Rennes, colombiano, de 22 anos. O Vasco tentou o empréstimo dele, não conseguiu. Jogador é um jogador valorizado, claro, joga no futebol francês. E o Vasco está disposto a fazer um risco e de investir nesse jogador, tentar a compra do Carlos Andrés Gomes, jogador de muita velocidade, de muita força. Não o conheço, não sei se os companheiros conhecem, mas pelas análises em vídeo, é um jogador de uma característica que, óbvio, o Vasco não tem, de velocidade, de força, de empuxe, é um ponta a ponta, é um atacante, né? Que não é um jogador de fazer tantos gols, mas entrega alguns gols. Vocês acham que é uma boa opção? É uma aposta necessária ou é uma aposta mais uma arriscada, Jean? Eu vi o vídeo e me apaixonei. Ele corre com a bola e sai correndo assim, ó. Isso já me dá uma alegria no coração, cara. Um cara capaz de pegar a bola e sair correndo assim, ó. Corre com a bola. Puxa um contra-ataque, sai da Muito defesa. bom. Pô, o vídeo dele, falando sério agora, Flávio, falando sério, a gente já descontraiu, vamos falar sério. O vídeo, muita gente vai dizer assim, ó, mas o vídeo sempre vai ser bom. Não, tem vídeo que é ruim. Eu vou dizer pra você, tem vídeo que é ruim. Você vê o vídeo e não... O cara tem uma característica que a gente não tem. E outra coisa, Flávio, no vídeo dele tem muito drible, muito chute com a perna esquerda, tá? Parece um jogador ambidestro. Eu acho que vale a parada. Ele é um jogador que jogava no Milionários da Colômbia, foi para a MLS e da MLS foi pro Rennes da França. Esse é o e até porque não pode ter um currículo muito grande, tem 22 aninhos, né? Então é um jogador novo. Ai, gente, tá louco.